Olá, meu nome é Renata Gioia, da Rá Conectada, porque nós estamos conectados com as necessidades das pessoas, das equipes, das empresas, do seu negócio. Eu estou passando para conversar com você que ultimamente tem acompanhado, especialmente, algumas reportagens falando a respeito do coaching, a respeito da regulamentação da profissão. E eu não posso me calar diante daquilo que foi noticiado e levado a público por uma emissora de renome. Na verdade, as pessoas, e eu estou me incluindo nisso, as pessoas querem uma mudança. As pessoas querem, mas assim, como se fosse o quê? Eu vou a um lugar, uma clínica, por exemplo, de estética, e aí eu pago por uma massagem incrível que eu vou receber. Só que, em relação a um processo, por exemplo, de desenvolvimento, não existe eu simplesmente apertar um botão e sair transformada. Não existe a lâmpada do Aladim que eu vou esfregar e o gênio vai aparecer e ele me confere 3 desejos e simplesmente minha vida, ó, se transformou. Não tem isso. Mais ainda, ninguém transforma ninguém. A mudança começa dentro de cada um de nós. E você já deve ter ouvido, né? A mudança realmente e normalmente ocorre muito mais pela dor do que pelo amor. E o que acontece? Eu vou até mencionar, Jack Welch foi CEO da General Electric, aliás, famosíssimo e faleceu no ano passado. Ele dizia assim: no futuro, todo líder será coach. E do que ele estava falando? Ele estava falando de uma mágica? Ou ele estava falando de modismo? Não. Ele estava exatamente se referindo a quê? Que todo líder trabalha com vários aspectos, dentre os quais a percepção de si, a percepção do outro, a percepção da sua equipe, para que então possa conduzi-la para alcançar maiores e melhores resultados. E em relação às pessoas, é exatamente essa a ideia. Quando Jack Welch assumiu como CEO da General Electric, a empresa valia 13, ela foi de 13 bilhões para 400 bilhões de dólares. E por quê? Exatamente por todas essas questões que se tornaram e potencializadas. Por causa do quê? Por causa das competências. Então, o coaching é um processo de desenvolvimento que vai te proporcionar clareza. Por quê? Se eu perguntar para você, você entra num Uber, entra em qualquer lugar e ele te pergunta para onde você vai. Sabe que eu não sei? Legal, então qualquer lugar vai servir. E às vezes a gente não sabe para onde a gente quer ir, mas a gente sabe que a gente não quer mais ficar em determinado lugar ou viver determinado relacionamento, ficar em determinada situação, numa determinada carreira, no negócio, enfim, e assim por diante. Só que o que a gente faz? Nós costumamos nos valer de alguns processos para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa se confortar e promover um acalento. Por quê? Porque às vezes eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou bem sucedida naquilo que eu considero em termos de, puxa, eu tenho minha família, eu tenho satisfação, eu sou uma pessoa grata, eu reconheço o quanto eu sou, nossa, o quanto eu tenho a agradecer diante de tantas pessoas, mas eu sinto que falta alguma coisa. E aí, o que eu acabo fazendo? Eu embarco em processos, eu me inscrevo num curso, eu gasto não sei quanto em roupas, eu compro coisas para casa. Por quê? Porque nós procuramos suprir aquela lacuna, aquela falta, que está relacionado no fundo a quê?
a preencher algo aqui dentro de mim. E quando você trabalha e vai atrás de autoconhecimento, é incrível, sabe por quê? Porque imagina que você está numa caverna, e eu faço aqui uma analogia à alegoria da caverna de Platão. Se você está habituado, você está habituada a estar no escuro, sentado numa caverna e acorrentado, sentadinho ali, você vai se acostumando ao escuro. E você só vê o quê? A sombra ali de velas ou chamas de tochas acesas. E de repente você só vê aquilo que está na sua frente, nas paredes das cavernas, dessa caverna, por exemplo. E você até se assusta, porque se as pessoas passam lá atrás de você, mas você está sentado, acorrentado no chão, e está acostumado a viver assim, acorrentado, sentado, com os joelhos dobrados, com dor no corpo, nas articulações, mas a vida que você conhece é essa. E aí você só olha para uma parede em que você vê sombras, porque lá atrás tem uma fogueira e pessoas passando com tochas e alegorias. E de repente, um dia você mexe na corrente e você desprende essa corrente. Você se liberta e sai. Você vai para fora da caverna. Qual é a primeira reação que você terá? Primeiro, você vai sentir uma tremenda dor na vista, porque você estava habituado ao escuro e a claridade vai ofuscar a sua vista. Aquilo vai te trazer incômodo, desconforto, dor. E você vai olhar para aquilo ali fora, para aquela situação ali fora da caverna e vai se sentir como? Super apavorado. Você vai se sentir amedrontado porque você não está acostumado com uma outra realidade. Diferente daquela que você vivia acorrentado, numa posição que te trazia dor, desconforto, mas você se acostumou àquilo. E assim a gente faz na vida. Só que quando você se habitua àquela claridade e você começa a respirar e você começa a sorver o aroma da vida, você começa a olhar para a natureza, você começa a olhar para a luz do sol, para o pôr do sol, para a vida que existe ali fora, simplesmente você começa a se enamorar de toda a vida que existe no universo e na vida que você não enxergava. E a sua vontade primeira é de entrar correndo na caverna e buscar todas aquelas pessoas que lá estavam ao seu lado, porque você quer mostrar para elas que existe vida lá fora. Só que, primeiro, você não estava, nem sabia que existia, o que existia e que existia vida, além daquilo que a gente conhece. E assim nós fazemos com a nossa vida. Então, eu quero dizer o seguinte, ninguém transforma ninguém. Eu não transformo você. É por isso que o coaching é um processo de desenvolvimento, que te proporciona clareza, foco. Foco é saber dizer não às distrações e você concentrar sua energia para você alcançar aquilo que você deseja. Você aprendendo a desenvolver estratégias para alcançar melhores resultados, ter maior performance na sua vida, mais qualidade nos seus relacionamentos, mais qualidade no quê? Nos resultados, naquilo que você faz, para que você tenha uma vida muito mais plena, de significado, de valor, você se realize. E aí você vai aprender os requisitos de tudo aquilo para a gente realizar e a gente aprende que você pode ser, ter e fazer tudo aquilo que você quiser. Por quê? Porque nada daquilo que você quiser será puxando o tapete de alguém, tirando o cargo de alguém para que você consiga um para você. E aí você vai começar a entender o que é sincronicidade, você vai começar a entender
o que a física quântica traz para nós, que quando a gente vibra de verdade, de acordo com a nossa essência, indo atrás daquilo que a gente quer para nós, nós vamos, através de muitas reflexões, de muito trabalho, foco, ações consistentes e pouco a pouco, agindo para alcançar mais resultados, você vai desenvolver o quê? Uma vida muito mais plena, você vai descobrir que você está sendo a pessoa que você nasceu para ser. Vivendo o quê? O seu propósito. Isso é moda? Não é moda. É que simplesmente há muitos anos não se falava disso. As pessoas, há um tempo, por volta dos 64 anos, sentiam um enorme vazio em suas vidas. E as pessoas começavam a se questionar: que tipo de vida eu deveria ter vivido? Porque não tá bom assim. Então eu devia ter amado mais, eu devia ter me importado menos com o que as pessoas esperam de mim e devia ter feito muito mais aquilo que fazia sentido para mim. Nas minhas relações, nas minhas escolhas, em relação à minha carreira, em relação aos meus negócios, tudo. Devia ter visto mais o sol nascer, devia ter visto mais o sol se pôr. E devia ter me importado menos com problemas pequenos. Pois é. Só que essa preocupação que assolava a vida e aqui o coração das pessoas por volta dos 64 anos começou a ser transferida. Hoje ela existe para adolescentes de 13 anos. Por quê? Porque nós, de tão conectados, nós nos tornamos tão desconectados. Do quê? Daquilo que realmente interessa. Então, hoje existem muitos adolescentes que não sabem a diferença entre preço e valor. E tudo começa pela base. Quais são nossos valores? Quem você é? O que faz você feliz? Para que você entenda, mas eu preciso ser feliz o tempo inteiro? Não! Quando a gente fala da psicologia positiva e a gente fala da ciência da felicidade e a psicologia positiva como ciência, ela traz todo um estudo de décadas e que exatamente trazem o quê? Comprovação científica. Quando você fala de ciência, a gente está falando de ciência exata, de comprovação, de dados, de experimentos. Então, nós estamos falando de dados e ferramentas cientificamente comprovadas. Então, bem-estar ficou muito patente para todos nós, que se você não tem saúde mental, você já tem comprometida a tua saúde física. Então, olha só como é importante cuidar das pessoas, importante, tudo isso faz parte do chamado bem-estar subjetivo. Então, para vocês terem uma ideia, e eu garanto que muitas pessoas que aqui ouvem devem já saber a respeito disso, hoje o índice de felicidade é fator de desenvolvimento de uma nação. Ou seja, já não se considera apenas a renda per capita, o IDH. Então, assim, a Índia leva em conta bem-estar e felicidade em relação ao desenvolvimento de competências socioemocionais dos seus adolescentes. Não adianta a gente colocar filho em grandes escolas que ensinam a desenvolver competências socioemocionais se eu não olhar nos olhos do porteiro da escola, se eu não for grata à pessoa que trabalha na minha casa, não importa se uma vez por semana ou mais, mas que arruma a minha cama ou que faz um café. Então, tudo isso tem a ver com valores que a gente vive. E por que o coaching, então, entrou nisso tudo? No Brasil, ele chegou em 1999, mas lá nos Estados Unidos, na Europa, ele já estava há muito tempo, porque o coach era o condutor de carruagens. Depois, ele se tornou o tutor.
aquele tutor contratado pelas grandes famílias e pelas famílias nobres e abastadas, para quê? Para orientar o jovem no sentido de ensino. Então o coach era quem conduzia as pessoas, conduzia, ensinava. Depois o treinador nos esportes, que pegava um atleta e o grupo, o time, para quê? Para que as pessoas pudessem desenvolver uma performance muito maior. O que eu quero dizer para você? Se você contrata um coach, ele vai promover alguma mudança na tua vida? Não. Ele só vai dar a mão para você como um veículo da sua própria transformação. Então, se a sociedade hoje carece de protagonismo, autorresponsabilidade e de repente você ouve, assim como eu, falar em sucesso, sucesso é algo muito relativo e tem muito a ver com você viver uma vida com propósito, com significado e não com ter muito dinheiro, mas sim você viver uma vida plena de significado, valor, com leveza, bem-estar, qualidade de vida. E a parte do dinheiro é consequência. Então, o que eu quero dizer para você? O coaching, na realidade, é o quê? O desenvolvimento de competências para que você alcance maiores resultados. E quando você pensar em contratar um coach, pesquisa, vai ver de onde vêm as formações dele. São horas e horas, milhares de horas. É muito esforço, é muito estudo. Sabe por quê? Porque o coach trabalha com vidas. E você só pode fazer isso se você, primeiro, promover a primeira transformação na sua vida. Depois disso, você estudando sempre muito, atendendo bastante, tendo muitas horas de voo, é que você vai aprimorando e aí você pode promover juntamente com o seu coach. Isso é uma parceria. Então eu não promovo mágica, eu não faço mágica, eu não tenho uma varinha, mas nós fazemos juntos e é por isso que todas as ferramentas que têm validação científica, têm uma chancela, são utilizadas pelas maiores universidades no mundo. Harvard tem uma cadeira de coaching, assim como tem a ciência e tem a disciplina da felicidade, ensinada e ministrada em várias faculdades hoje aqui no Brasil. Há várias empresas aqui. A Mercedes-Benz tem atendimento, tem equipe de coaches que atende. Então, vamos pesquisar um pouco mais antes de nós sairmos por aí, dizendo, e até, óbvio, é natural quando a gente não sabe alguma coisa, é natural que a gente ouça mas vamos pesquisar, vamos entender a história, porque os executivos usam muitos processos de coaching e principalmente hoje em relação à liderança. Para quê? Para de verdade fazer aquilo que o mundo mais precisa e que tem tudo a ver com essa nova era, que é a era do ser, e não daquilo que parece ser ou daquilo que parece ter. Nós estamos falando daquilo que é de verdade. E para você promover transformações e mudanças para melhor, é preciso primeiro que as pessoas queiram. Depois, num segundo momento, que haja conexão com as pessoas, para que então a mudança seja perene e sustentável. Se você quer saber mais, entre em contato com a gente, que nós teremos muita alegria e satisfação em conversar com você. Muito obrigada!